Vamos lá, eu quero que vocês façam assim, se todo mundo tiver com material, com as questões. Eu separei 8 questões da prova da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Me perguntaram aqui quando que eu volto a Recife. Eu tô querendo ir agora pra festa de São João. Eu espero que eu consiga ir. Sim, Érica, eu sou do Rio de Janeiro. Eu moro em Niterói. Ai, Manu, você não acredita. Eu ganhei doce de leite de uma aluna. Eu comi tudo em um dia. É mole? Eu comi tudo. E olha que eu ganhei bastante coisa. Quando eu digo assim, em um dia, assim, de um dia pro outro, né? Mas não durou nada. Porque eu sou sem noção na hora de comer doce de leite. Eu acho que eu gosto mais de doce de leite do que chocolate. Sou alucinada por doce de leite. Fernanda, eu acho que foi da prova de médio. Eu acho que eu até esqueci. Técnico médio. Acabei de verificar aqui no material. Eu separei 8 questões da prova de técnico médio da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, tá bom? A prova que aconteceu agora em 2019. Que bom, Fernanda, que você está gostando do curso. Bom, então todo mundo fazendo assim para eu poder começar, se todo mundo está com o material. Quem ainda não estiver com o material, é só baixar, é só sair rapidinho da live, entrar eu deixei no próprio story, mas aí você tem que sair da live, tá? E baixar o material. Alguém me perguntou aqui, agora eu me perdi, mas eu lembro a pergunta. Se eu já comi o doce de leite Viçosa. Óbvio, adoro. Inclusive, eu tenho uma aluna que mora em Minas, a Paulinha, coisa maravilhosa. Uma vez ela mandou pelo correio uma lata enorme da Viçosa. Não durou nem uma semana, né? Porque eu sou dessas. Deixa eu ver mais quem tá falando aqui comigo. Oi, Célio, tudo bem? Boa noite. Ai, Viviane, eu amo pamonha. Você não tá entendendo. Adoro pamonha. Não gosto de bolo de rolo. Eu prefiro rocambole. Aqui no Rio a gente chama de rocambole. A massa é diferente, é de pão de ló. Eu amo rocambole. Mas bolo de rolo não gosto, não. Ai, maravilhosa. Bom, eu tô aqui, ó. Vou tomar um chazinho de camomila. E vamos começar então? Então vão dando joinha, podem escrever aí que eu vou lendo. O que for pergunta, eu respondo assim que der. E eu vou começar aqui com a primeira questão, porque eu quero que dê tempo de falar sobre todas as questões e tirar a dúvida de vocês, tá bom? Bom, então lá. Rômulo, meu amor! Lindo, maravilhoso! Ai, eu te amo! Manu, olha só, eu tô com um cupom Aprenda com 15, né, que é cupom de 15%, que está válido até o final do mês, tá bom? Bom, vamos lá. Questão número 1 da prova da Defensoria Pública do Rio de Janeiro. O enunciado diz o seguinte, enquanto eu estou lendo, eu gostaria que vocês já fossem marcando aí, colocando a resposta de vocês, tá bom? Porque eu gosto de saber o que vocês estão marcando. Bom, a questão número 1 diz o seguinte. Numa parede de uma fábrica de cerveja de Tiradentes, Minas Gerais, estava escrita a seguinte frase. Há bares que vêm para o bem. Ai, eu adorei essa frase. Muito minha cara. Sobre a estrutura e o conteúdo semântico desse texto, a única afirmativa inadequada é... Bom, então vamos lá. Aí... diz o seguinte, ó, letra A. A estrutura dessa pequena frase é de caráter intertextual. O que é caráter intertextual? É quando há uma intertextualidade. E o que é uma intertextualidade? É quando um texto se refere a outro texto. Observe que lá no enunciado há a seguinte ideia, sobre a estrutura. Então, observe que não é só o conteúdo que você tem que prestar atenção, sobre a estrutura. A estrutura, há bares que vêm para o bem,
faz lembrar que frase? Há males que vêm para o bem, certo? Então a estrutura da frase original, ela se mantém. O conteúdo foi modificado. E aqui é um caso de paródia. Coloquem aí do lado da letra A. O nome dessa intertextualidade é paródia. É quando a manutenção da estrutura do texto, quando eu falo estrutura, é a forma do texto. Existe então a manutenção dessa estrutura. No entanto, o conteúdo é modificado, geralmente com um tom de humor, um tom de sátira, enfim, mas nunca é o sentido da frase original, combinado? Bom, então a letra A está correta, é para marcar a errada. Bom, vão marcando aí o que vocês colocaram de resposta, eu já vi algumas respostas. B de bola diz o seguinte: a repetição fônica vem bem, auxilia na apreensão da frase. Bom, o que é a repetição fônica? É repetição de som. Toda vez que falar fônico, toda vez que falar fonema, isso é o quê? Som. Então é o som das letras, ok? É o som da sílaba toda, até mesmo que da palavra, não importa, mas pensa logo em som. Aí você tem lá a repetição fônica. Vem e bem auxilia a apreensão da frase? Sim. Você começa a perceber, inclusive, presta atenção, inclusive nesse vem e para o bem, que você percebe até que faz referência a essa frase original, ok? Tanto é que só houve a mudança o quê? Da palavra bar, que o texto original é o quê? Há males que vêm para o bem. Letra C. A oração que vem para o bem explica o sentido de bares? Ó, presta atenção aqui, pessoal. Essa oração começou com a palavra que. Se você observar no texto, essa palavra que é um pronome relativo que faz referência à palavra bares. Então, há bares, os quais vêm para o bem. Não é um pronome relativo? Beleza, se é um pronome relativo, você já sabe que se trata de uma oração subordinada adjetiva, ok? Aí agora você precisa prestar atenção no seguinte detalhe, na pontuação. Se a oração adjetiva, ela vier com vírgula antes do pronome relativo, então é no sentido explicativo, porque vai ser uma oração explicativa. Se não vier com vírgula, pode ser outra pontuação, tá? Pode ser parênteses, pode ser travessão, enfim. Aí vai ser o quê? Um sentido restritivo. Então a letra C está errada, é o gabarito. Quem marcou a letra C está de parabéns, ok? Porque na verdade a oração não explica o sentido de bares. Ele restringe o sentido de bares. Então quando diz há bares que vêm para o bem, isso aí é uma oração restritiva, beleza? Letra D. A forma plural vem concorda com bares? Olha só, eu não acabei de dizer que a palavra que é um pronome relativo? Beleza. Esse pronome relativo é o sujeito da oração adjetiva. Coloque essa observação aí. Você que imprimiu o seu material, sublinha ou envolva esse que e coloca aqui, ó, função sintática do que? Sujeito da oração adjetiva. Ou seja, é o sujeito do verbo dessa oração, né? Do verbo vir. E aí, qual é a regra de concordância? Quando você tem um sujeito em forma de pronome relativo, o verbo vai concordar com o antecedente dele. Qual é o antecedente do pronome? É a palavra bares. Então, o verbo está concordando com o antecedente do pronome relativo, ok? Então, está correta. E a letra E? A forma verbal a tem sentido de existência? Sim, é o verbo haver no sentido de existir, beleza? Então eu quero que levante o dedo, faça aqui o Cláudio já colocou aqui um bonequinho, né? Já colocou aqui um bonequinho com a mãozinha pro alto. Podem joinha, podem colocar aqui a mãozinha para cima. Eu quero saber quem acertou a questão número 1. Pode falar porque eu gosto de ouvir.
Quer dizer, olha a besteira que eu acabei de falar, eu gosto de ouvir. Não tô ouvindo vocês, né? Só vocês que me ouvem. Mas eu gosto de saber. É isso que eu queria dizer. Oi, Marcelo, meu querido, tudo bem? Um grande beijo pra você, professor Marcelo Marques, meu amigo, professor de língua portuguesa lá de São Paulo, um querido. Vamos lá, pessoal? Ó, a Érica acertou, Tiago. Pri, você entrou atrasada, mas eu só corrigi a primeira questão, tá bom? Eu espero que você esteja com seu material, porque agora eu vou corrigir a número 2. O gabarito da número 1 é a letra C. Ah, pessoal, por favor, não leve muito em consideração o gabarito que eu coloquei no material, porque eu tenho essa mania, né? Acho que quem é meu aluno já sabe, eu tenho um problema sério na hora de preparar os materiais. Eu boto os gabaritos errados. Aí na hora que eu vou fazer o exercício com calma, aí eu vejo que eu botei o gabarito no material errado. Mas não tem problema não, tá? É só consertar aí no material. Pablo, agora você já sabe, né? Que colocou ali, ó, na letra C. A oração explica o sentido, você vai colocar aí do lado. Se explica o sentido, é a mesma coisa que dizer que é uma oração adjetiva explicativa. E não é oração explicativa. É uma oração restritiva, ok? Então vamos lá. Beleza, Marcelo? Beijo pra você, querido, e boa aula, tá bom? Arrebenta aí, querido. Bom, vamos à nossa questão número 2. Mesmo esquema. Enquanto eu leio, vocês vão colocando aí a resposta de vocês na questão número 2. Está bem fácil. Olha o que diz. Muitas frases publicitárias ou poéticas utilizam repetições ou semelhanças fônicas. Sublinhe isso aí, que eu já vou explicar. Repetições ou semelhanças fônicas, a fim de melhorar o seu efeito. Bom, então o que ela quer dizer com repetição ou semelhanças fônicas? Isso é típico de um texto publicitário, como está no enunciado, e nos textos poéticos. Porque os textos literários, você encontra muito desse recurso. E qual é o nome que se dá a esse recurso? Embora, preste atenção, embora não esteja pedindo, né, claramente na questão, é importante saber o nome desse recurso, porque a FGV gosta de cobrar questões de figuras de linguagem, tá bom? E o nome desse recurso é aliteração ou assonância. Então preste atenção comigo. O que é uma aliteração? A aliteração é quando há uma repetição de um mesmo som, que é o que ele chama aqui de repetição fônica, ok? Então é a repetição de um fonema, do mesmo fonema. Só que é um fonema consonantal. Então quando você percebe a repetição do mesmo fonema consonantal, nós temos uma aliteração. Que é o caso aqui da letra C. Olha a letra C. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Eu costumo muito dar esse exemplo nas aulas. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Você percebe que houve uma repetição do R? Na verdade, não pode pensar na letra R, tá? Tem que pensar no som. Esse som do R. Então, o rato roeu a roupa do rei de Roma. Eu tô forçando só para você entender que o fonema é o R, tá bom? Então o nome disso é aliteração. E a assonância, o que é a assonância? É a repetição do mesmo fonema vocálico. Então se você perceber que há uma repetição de um som de vogal, beleza? Bom, então voltando aqui para a questão. A frase em que essa utilização não está presente, ou seja, não há uma aliteração ou uma assonância. Aí você tem na letra A, quem te viu, quem te vê. Então observe que a gente tem aí a repetição do que, ó, quem e quem. Você tem do t, né, do t e o t, e o v, o som do v. Então no viu e vê. Então, beleza. Letra B de bola. Príncipe veste hoje o homem de amanhã. Não há repetição fônica, ok? É a resposta B de bola, ó. Parabéns, parabéns quem acertou. Letra C, já disse, o rato roeu a roupa do rei de Roma. É uma aliteração. Letra D.
Agora complica pra mim, né? Porque veio aí uma palavra estrangeira, né? Quem sabe, né? Você que é meu aluno sabe que eu tenho uma pronúncia excelente. E aí tá escrito assim, ó, Air France, sei lá como é que fala esse negócio aí, né? Enfim, vá e volte voando. Olha que a gente tem aí o som, a repetição do V. Vá, volte, voando, ok? E na letra E, um rei fraco faz fraca a forte gente. Olha aí o som do F, que é o som do F, né? Fraco, faz, fraca, percebeu? Forte. Então você tem aí também um caso de aliteração. Bom, então a resposta é B de bola. Eu já vi aqui que um monte de gente acertou, ok? Ai, olha que coisa linda! Só consegui acertar questões da FGV com um curso maravilhoso da Aline. Ai, querida, muito obrigada. O nick aqui é Passe Logo. Eu não sei o seu nome, mas eu sei quem é você porque eu converso com você às vezes pelo direct, né? Algumas dúvidas. Você costuma também me marcar muito nas suas postagens. Aliás, gente, eu adoro quando vocês me marcam. Fico tão emocionada, meu coração até palpita. Vamos lá, pessoal? Oi, Mary, tudo bem? Que bom que você entendeu. Pois é, Manu, quando tem uns nomes estrangeiros assim, eu chamo logo de Pedro, verdade. Você já até sabe que eu falo isso. Chamo de Pedro porque é muito mais fácil pra mim. Vamos lá, pessoal. Questão número 3. Vamos lá, questão número 3 diz o seguinte... Vão colocando aí o que vocês colocaram de resposta na questão 3. Na questão 3, só um minutinho que eu vou pegar minha caneca de água. Porque a pessoa já está com sede. Eu tô bebendo chá e vou beber água ao mesmo tempo. Porque gente, eu amo chá, mas chá dá um calor. Bom, questão número 3. Questão número 3 diz o seguinte, aliás, essa questão é maravilhosa. Em caso de morte no acidente, a vítima pode receber o seguro no próprio escritório da seguradora. Gente, quando eu li esse texto, eu falei assim, gente, e o pior é que isso é tão comum, às vezes eu vejo matérias de jornal com umas beldades dessa. Aí você tem lá, ó, o problema de construção dessa frase está. Então, observe quando fala de construção, está relacionado à sintaxe da frase, está relacionado à estrutura da frase. E é óbvio que também vai estar relacionado com a escolha vocabular, porque dependendo da escolha vocabular, da forma como o autor escolheu, né, selecionou as palavras, pode prejudicar a construção, tá bom? Então vamos lá. Por exemplo, a FGV, não é o caso dessa questão aqui, tá? Mas a FGV costuma fazer muito uma questão assim, que fala de construção, e às vezes é o mau emprego, né, o mau uso de um pronome possessivo, seu ou sua, ou pronome relativo que. Porque esses pronomes, se eles não forem bem utilizados, eles podem provocar ambiguidade na frase. E aí vai ter um problema na construção da frase, tá? Então, é muito comum esse tipo de enunciado sobre problema, falha de construção. Quase que saiu um problema aqui, né? Você percebeu, né? Cheguei a engasgar, chegou a me dar uma dor no peito. Então, quando a banca falar assim de problema de construção, falha na construção, ela pode também dar como gabarito alguma coisa relacionada com a ambiguidade, que é o duplo sentido, ela considera como problema de construção. Bom, então vamos lá. Qual é o problema de construção dessa frase? Você percebeu que quando diz em caso de morte no acidente, a vítima pode receber o seguro no próprio escritório da seguradora. Mas pensa comigo, se a pessoa morre no acidente, ela é a vítima. E como que a vítima pode receber um seguro no próprio escritório? Não. Quem vai receber o seguro é o dependente.
algum familiar, né? Quem for lá o beneficiário do seguro, mas a vítima morreu, porque é em caso de morte. Então, assim, é absurdo isso. Então, é a letra A. Na incoerência lógica dos termos. Resposta. Na incoerência lógica dos termos. Dani, eu estou na questão número 3, tá bom? Bom, a Manu fez uma observação aqui interessante, que é paralelismo. A FGV gosta muito de questões sobre paralelismo, tá bom? Que também é um problema de construção, é um problema ali de sintaxe. Bom, B de bola. Na troca indevida entre acidente e incidente. Não, a palavra acidente está correta, não há problema algum, tá bom? Letra C. Na utilização desnecessária de próprio. Não é desnecessário, ok? É no próprio escritório da seguradora. Não há problema nenhum no uso da palavra próprio e não é desnecessário. Letra D. No erro ortográfico em seguradora, com letra minúscula, que deveria estar com letra maiúscula. Claro que não. Seguradora é um substantivo comum, não é substantivo próprio. Se fosse o nome da empresa, preste atenção, se fosse o nome da empresa, ou seja, o nome da seguradora, aí sim letra maiúscula, porque nome de empresa grafamos com letra maiúscula, tá bom? No erro de emprego de vírgula após acidente. Não, pelo contrário, essa vírgula é obrigatória. Em caso de morte no acidente, vírgula, você tem ali um adjunto adverbial deslocado, ok? Então, a vírgula está corretíssima. Resposta da número 3 é a letra A. A de Aline. Todo mundo acertou? Vamos lá, questão número 4. Bom, antes de eu falar da número 4, vou responder aqui a Érica. Érica, eu vi que você comprou o meu curso hoje. No curso, eu explico bem o que é paralelismo, tá? Mas eu vou tentar só para abrir um pouquinho a sua mente, eu vou explicar rapidamente. É claro que paralelismo é sempre bom explicar com frases. Mas só para você entender, quando se fala em paralelismo, você precisa pensar em coordenação, ok? Então, por exemplo, quando nós falamos nas orações coordenadas, nós não dizemos que são orações independentes sintaticamente? Ou seja, uma oração não desempenha função sintática em relação à outra. Significa que elas têm o quê? Equivalência. Elas têm equivalência sintática. Beleza. Essas orações que são coordenadas, elas são paralelas. Ok? E o que é o paralelismo? É quando você percebe que as frases ou a oração como um todo apresenta o quê? Uma equivalência de estrutura. Isso pode acontecer no período composto e pode acontecer no período simples. Só para eu poder te dar um exemplo fácil, no período simples, seria isso aqui, ó. Se eu disser, eu gosto de chocolate e de doce de leite, observe que esses dois termos estão coordenados, de chocolate e de doce de leite. Então, eu respeitei o paralelismo, por quê? Porque eu coordenei dois termos com a mesma estrutura. Ou seja, dois termos preposicionados, dois termos que têm a mesma classe gramatical e dois termos que têm a mesma função sintática. Então, quando a gente fala em coordenação entre termos, é porque eles são paralelos. Significa dizer que eles têm de ter a mesma função sintática, tá? Bom, espero que você tenha entendido. Fica muito mais fácil quando tem quadro para ilustrar isso, tá bom? Mas paralelismo, assim, bem en passant, é essa explicação que eu te dou hoje, tá bom? Mas no curso você vai ter exercícios de paralelismo da FGV e isso vai ficar bem mais fácil, tá bom? Bom, então vamos lá. Questão número 4 diz o seguinte. A frase em que está correto o emprego de dois parônimos, mandado e mandato. Vamos lá. Ó, isso costuma cair na FGV, né? Na parte lá de semântica, sinônimos, antônimos, parônimos, homônimos, enfim.
Ela gosta muito disso. Então vamos lá, o que é o parônimo? É quando você tem palavras parecidas na grafia ou até na pronúncia, não importa, mas elas são parecidas, certo? Sendo que elas têm o quê? Sentidos diferentes. Que é o caso de mandado, mandato, que é o caso de imigrante, emigrante, que é o caso de desapercebido, despercebido, ok? Eu gravei aula disso semana passada, se eu não me engano, no curso de interpretação. Gente, olha só, quem tem dificuldade em interpretação, em semântica, em figuras da linguagem, é muito importante estudar isso, tá bom? Eu falo sobre isso no curso da FGV e falo também no curso de interpretação de texto. Então, assim, vale a pena conferir, ok? Bom, respondendo aqui o que me perguntaram. Palavras homônimas. Bom, palavras homônimas são palavras iguais. Esse homo, pensa de igual, tá bom? Você não vai pensar em homo, sabão em pó, não, tá? Vai pensar homo de igual. Então, são palavras iguais. Iguais em que sentido? Iguais na grafia, ou iguais na pronúncia, ou iguais na grafia e na pronúncia. Quando você tem homônimos iguais na grafia, nós chamamos de homógrafo. Grafo de grafia. Então, homógrafo, porque são iguais na grafia. Mas tem sons diferentes, que é o caso de almoço, almoço. Percebeu que você escreve da mesma forma? Almoço, almoço. Mas o som é diferente, mas a grafia é igual. Homônimos que tem a mesma pronúncia, mas a gente vai escrever de forma diferente. É o caso de seção. Você tem lá seção com C cedilha, você tem seção com 2 S's, certo? É um caso de homônimos, homófonos. Esse fonos de som, tá? Pensa em fonema de som. E tem os homônimos iguais na grafia e na pronúncia, que é o caso dos homônimos perfeitos, que é o caso, por exemplo, da palavra caminho. A palavra caminho. Observe que a palavra caminho pode ser substantivo e pode ser verbo. O caminho que você deve percorrer é longo, mas não é impossível, ok? O caminho, substantivo. Agora só fala assim, ó, eu caminho toda manhã na praia. Só que não, nem pensar, detesto caminhar. Percebeu que aqui é o verbo caminhar? Eu caminho, tu caminhas, ele caminha. Deu pra perceber? Maravilha! Então vamos lá, vamos agora à questão. Respondi a sua pergunta, querido? Acho que quem me perguntou foi esse DNPNG, ok? Alguém que eu vi passar lá em cima, eu não lembro o nome, mas eu lembro porque eu li. Gente, eu tô super antenada, eu tô lendo ali, tô lendo aqui, eu tô lendo tudo e tô explicando. Alguém deu o exemplo de imergir e emergir. Também é um caso de parônimo. Imergir, né, quando você mergulha, quando você entra, imergir e emergir, no sentido de subir, ok? Imergir, emergir. Caio, meu querido, professor Caio Moura, professor de língua portuguesa lá de Mossoró, meu amigo, meu querido, eu tô morrendo de saudade. Quando você vem aqui com a Adriana, hein? Quando que vocês vêm aqui? Precisa vir aqui, tô com saudade de vocês. Então vamos lá, pessoal. Número 4. A frase em que está correto o emprego de um dos parônimos, mandado e mandato. Aí lembrando, né? Aquela coisa fácil. Quando for mandado com D, você vai lembrar de documento, ok? Mandato com T, você vai lembrar de tempo. Então, na letra A diz assim, ó. O mandado do senador dura 8 anos. Não, é mandato, porque é relacionado a tempo. B de bola. Impetrou o mandato de segurança com o pedido de liminar. Não, é mandado de segurança.
ok? Letra C está correta. Não tinha mandado de busca para entrar na casa. Perfeito, gabarito. Letra D. Todos desejavam que seu mandado de diretor acabasse. É mandato, porque é o tempo dele de diretor, ok? E letra E. O mandato de apreensão não havia sido expedido. É mandado, porque é o documento, ok? Então a resposta é letra C. Ticiane, não, essa live tá aqui no Instagram, não vou conseguir, não sei se eu vou conseguir colocar no YouTube, tá? Eu vou tentar, mas não posso garantir, porque eu tenho que ver se eu vou conseguir salvar no meu celular. E eu não sei se eu tenho espaço no meu celular. Então vamos lá, questão número 5. Vocês acertaram a questão número 4? Vamos lá, questão número 4. Questão número 5. Diz assim, isso, vamos fazendo joinha que eu vou vendo. Eu olho cá e olho lá. Eu olho cá e olho lá. Uma loucura aqui. Número 5 diz o seguinte. A respeito de algumas... Deixa eu chegar mais perto. A respeito de algumas tragédias que afetam o nosso país, o jornal O Globo, de 16 de fevereiro de 2019, fez uma reportagem a que deu o título Por que o Brasil repete as suas tragédias, né? Ele deu esse título. Por que o Brasil repete as suas tragédias? Presta muita atenção, porque não é a primeira vez que a FGV faz esse tipo de questão, em que ela não coloca um texto, ela coloca apenas o título de um texto, ou seja, você não tem o texto todo, você não sabe o que o autor escreveu no texto, porque ela só te dá exatamente isso, como tá aqui no número 5, que coloca lá o título do texto. Aí ela diz assim, ó, pelo título dado a essa reportagem, o leitor, sublinha no seu material, pode concluir que o texto deve... Olha só que interessante, quando ela coloca assim, o autor, aliás, deve concluir não, né? Pode concluir. Acho que eu li certo, acho que eu falei pode concluir. É porque eu no final tem a palavra deve e fiquei com isso registrado. Eu quero que você sublinhe isso aí, ó, pode concluir. O que quer dizer com isso? Quando fala o leitor pode concluir, isso é o quê? É a dedução que você faz. Qual é a conclusão a que você chega só com esse título? Ok? Aí o que você precisa perceber nesse título? Que esse porquê está separado. E por que esse porquê está separado? Porque é um pronome interrogativo. É uma pergunta. Aline, mas não tem ponto de interrogação. Não importa. Não importa. O título é uma pergunta. Por que o Brasil repete as suas tragédias? E aí a letra A diz o seguinte. Eu quero que vocês me digam aí o que vocês marcaram na número 5, hein? Então tá lá, ó. Letra A. Mostrar o desprezo das autoridades pelo ambiente natural. Ó, olha como é que a FGV é danadinha. Primeiro ela diz o seguinte, lá no enunciado. A respeito de algumas tragédias que afetam o nosso país. Tragédias. Aí, o título é Por que o Brasil repete as suas tragédias? E aí ele coloca na letra B, ou na letra A, mostrar o desprezo das autoridades pelo ambiente natural. Nem pensar em marcar a letra A. Por quê? Porque, olha só, quando fala em tragédia, observe que a palavra tragédia é muito ampla. Pode ser uma tragédia ambiental, mas pode ser uma tragédia provocada pela mão humana. Se é uma pessoa que entra num cinema, a gente vê isso acontecendo, armada e mata todo mundo do cinema, esses casos que passam no jornal, de um adolescente que entra numa escola e mata não sei quantas pessoas, isso é uma tragédia também. Observe porque lá no título e no enunciado também, a palavra tragédia não está especificada. Então, tanto pode ser uma tragédia provocada por fenômenos naturais ou provocada por mãos humanas. Então, a letra A, nem pensar. Letra B. Atribuir as culpas das últimas ocorrências. Não.
O título, você precisa prestar atenção que a pergunta é sobre o título. E a única coisa que eu tenho é tragédias e a ideia de pergunta, porque eu sei que isso é um pronome interrogativo. Então a letra B não. Eu não posso ter certeza, eu não posso chegar a essa conclusão. Eu não posso deduzir que o texto deve, porque esse deve é uma obrigatoriedade, atribuir as culpas das últimas ocorrências. Não. Isso aí é uma extrapolação. Letra C. Indicar as consequências dos desastres naturais. Mesma coisa da letra A. Desastres naturais, eu só poderia pensar nisso se o título estivesse fazendo referência a tragédias naturais, né? Para você pensar em desastres naturais. Mas eu não tenho essa informação na pergunta. Então tá fora. A letra A e a letra C, preste atenção, a letra A e a letra C são alternativas específicas, restritivas. É o que eu digo, é o que eu explico no curso de interpretação sobre o que é extrapolação, o que é restrição. Está restringindo aquilo que eu não tenho base para chegar a essa restrição. Porque o título não é restrito. O título é genérico, tragédias. O substantivo tragédia é genérico, ok? Ele precisaria o quê? De um adjetivo ou de uma locução adjetiva, ok? Para poder eu pensar nisso. Letra D, enumerar as tragédias ocorridas? Não, eu não posso pensar nessa obrigatoriedade, que ele vai enumerar as tragédias ocorridas. A letra E é a resposta. Responder a pergunta do título. Por que é responder a pergunta do título? O texto deve responder a pergunta do título, porque toda pergunta no texto, não importa se é no título ou se é no corpo do texto, é o que nós chamamos de pergunta retórica. E a pergunta retórica é aquela em que o autor a responde. Ele responde ao longo do texto ou ele responde, às vezes, na própria pergunta. Eu costumo dizer que é aquela pergunta que é a resposta, né? Aliás, vai ficar mais bonito se eu falar assim. É a pergunta cuja resposta, olha que cuja maravilhoso, cuja resposta é tão óbvia, que ela já está implícita na pergunta, tá bom? Deu para entender? Todo mundo entendeu? Façam assim, por favor. Então, a questão número 5 é letra E. Gente, vocês têm que ficar falando aí comigo, tá? Porque senão, como paro, eu fico sem saber se foi a internet que parou, tá bom? Beleza. Então, parabéns quem marcou a letra E. Eu vi que algumas pessoas marcaram aí a letra E e eu fico muito feliz. Vamos à questão número 6. A questão número 6 diz o seguinte: uma reportagem de um jornal carioca sobre a área de saúde pública no nosso país traz o seguinte texto. Ó, observe que olha que agora existem informações específicas. Ó, reportagem no jornal carioca, sublinhe, jornal carioca, sobre a área de segurança de saúde pública no nosso país traz o seguinte texto. Baixa vacinação contra sarampo ameaça Sudeste. Com o número de casos saltando em média 50% em um ano no mundo, o sarampo registrou o primeiro surto, sublinhe, primeiro surto no Brasil em 2019, no Pará. A maior preocupação do Ministério da Saúde é o baixo índice de vacinação contra a doença. Aí ele bota depois de 2 pontos, 49%, para mostrar o como que tá baixo, tá? Essa porcentagem aí, né, esse dado estatístico, é para trazer credibilidade à informação que começou. Baixa vacinação contra sarampo ameaça Sudeste. Bom, agora perceba o final. Se não atingir 95%, o sarampo pode passar a outras regiões, como a Sudeste. Observe que isso aí é uma ideia condicional, mas é uma ideia condicional com um tom até quase que de ameaça, né? Ó, a gente tá lascado. Se não atingir 95%, o sarampo pode passar a outras regiões, como a Sudeste. Então vamos lá.
Sobre a estruturação e significação desse texto, a única afirmativa inadequada é... Então vamos lá, respondam aí. Inadequada, errada. Letra A. A classificação de baixa para a vacinação aparece justificada no texto? Aparece quando coloca lá 49%, ok? Aquela porcentagem vai funcionar como um argumento para provar que está em baixa. Perfeito. B de bola. O destaque dado ao Sudeste se justifica pelo fato de o jornal estar nessa região? Sim, Jornal Carioca. Perfeito. Letra C. A intenção do texto é a de aumentar a vacinação do país? Sim, até porque ele quer assustar. Com esses dados no texto, é para assustar, tá bom? Até porque ele usou ali, ó, o sarampo registrou o primeiro surto no Brasil. Olha só, isso assusta. Letra D. A argumentação do texto se apoia na intimidação do público leitor? Sim, na última frase. Se não atingir 95%, o sarampo pega geral, ok? Gostou do pega geral, né? A pessoa que tem um vocabulário excelente. Essa professora... Enfim, eu sou dessa, gente. Vamos lá, letra E, a nossa resposta. Olha que coisa maravilhosa. O segmento, o primeiro surto no Brasil, se refere ao maior surto de sarampo ocorrido no país? Eu quero que todo mundo circule a palavra maior. Não pode ser maior. Porque quando você coloca a palavra maior, existe aí uma comparação, né? Se eu digo que é o maior, precisa ter havido um outro surto para saber quem ganhou nessa disputa, ok? Porque o texto diz que é o primeiro surto. Se ele é o primeiro surto, e isso aconteceu em 2019, e a gente ainda está em 2019, se ainda não houve um outro surto, eu não tenho como saber se o primeiro é o maior, porque não existe um segundo para ter o quê? Uma comparação. Eu só posso falar que é maior se eu falar assim, a Aline é maior que a professora Rosane Reis. Ela vai me matar porque eu falei isso. Mas olha só, eu tenho dois elementos aí da comparação. Eu sou maior que a professora Rosane Reis, ok? Mas aqui eu não tenho como ter essa comparação. Então a letra E está errada, porque a única informação que eu tenho é que é o primeiro, ok? Letra E. Bom, número 7. Número 7 diz o seguinte. Um centro de reumatologia publicou em revista semanal o seguinte texto. Eu tenho duas informações importantes aí. Primeiro, centro de reumatologia. Então significa que é um centro de área médica específica, ok? E outra, revista semanal. Então uma revista semanal relacionado a assuntos de reumatologia, ok? Aí diz lá, ó, estima-se, olha só, a professora Rosane Reis, porque ela tá aqui perto, né? Aí ela já escreveu aqui, ó, eu ouvi isso, ela tá aqui antenada na minha live, danadinha. Vamos lá, preste atenção aqui, pessoal. Estima-se que 85% da população teve ou terá dores nas costas. Muitos acreditam que basta tomar um analgésico. Isso é um perigo. Olha aí, quase que um alerta, ó. Isso é um perigo. Olha o ponto de exclamação aí para dar ênfase, né? Para dar mais expressividade à informação. Dores na coluna têm vários motivos e podem estar associadas a doenças. Olha a restrição, todo mundo circulando esse só um especialista pode diagnosticar e propor o melhor tratamento. Opa! Que coisa maravilhosa! É um centro de reumatologia. É claro que eles não iam pensar de forma diferente, né? Até porque eles querem vender o produto deles, o serviço médico deles. Então, aí a questão diz assim, ó. O segmento do texto 1 que justifica a existência desse anúncio publicitário todo mundo circulando anúncio publicitário. Olha, anúncio publicitário tem qual objetivo? Vender um produto, né? Um produto ou um serviço. Beleza. Aí, você pensa, centro de reumatologia, e ele coloca bem lá, ó. Só um especialista pode diagnosticar. Nenhuma outra pessoa. Não adianta pegar lá um analgésico qualquer e você vai se automedicar. Até porque nem é bom fazer isso. Bom,
Então, o segmento do texto, qual é a parte do texto que justifica a existência desse anúncio? Letra A. Estima-se que 85% da população teve ou terá dores das costas? Não. Isso não é justificativa suficiente, né? Para a pessoa fazer uma propaganda do seu centro. Não. É muito vago. Letra B. Muitos acreditam que basta tomar um analgésico. Isso é um perigo. Você poderia ficar na dúvida na letra B. Vamos separar a letra B de bola. Letra C. Dores na coluna tem vários motivos. Muito vago também. Letra D. Podem estar associadas a doenças. Também é vago. Agora olha a letra E. Só um especialista pode diagnosticar e propor o melhor tratamento. Entre a letra B e a letra E, só pode ser a letra E, porque eu tenho a palavra especialista e eu tenho melhor tratamento. O Centro de Reumatologia quer vender o quê? O melhor tratamento deles, ok? Agora, o isso é um perigo é só um alerta. Olha só, é apenas um alerta. Agora, o só restringe. Você não pode fazer nada além de procurar um especialista, ok? Isso aí. GB concurseiro, merchan é tudo. Exatamente. Tá querendo vender seu peixe. Perfeito. Número 8, para fechar, diz o seguinte. É bom que eu vou terminar a tempo de responder algumas dúvidas. Número 8. No texto 1, o problema gramatical está. Então, observe que na letra A diz assim, na forma verbal tem, na primeira linha do texto. Ó, na primeira linha do texto, eu tenho lá, estima-se que 85% da população tem, teve ou terá. Não há erro gramatical. Por quê? Porque eu tenho aí a concordância com um sujeito que indica porcentagem. Como que é essa concordância? Quando você tiver a porcentagem mais um especificador, o verbo pode concordar com a porcentagem ou com o especificador. 85% é plural, então o verbo poderia ficar no plural? Sim. População, embora apresente, né, uma ideia coletiva, a palavra está escrita ela é escrita no singular. Então o meu especificador está no singular. Então vamos lá, porcentagem mais especificador. O verbo pode concordar com a porcentagem, plural, que é o caso aqui 85%, ou com especificador singular. Percebeu? Então a letra A está o quê? Correta. O verbo está correto, né? A letra A está correta, não. O verbo está correto. É para você marcar a alternativa que apresenta um problema gramatical. A letra A não há problema. B de bola. Na forma do demonstrativo isso, em lugar de isto. Claro que não, o isso está muito bem empregado, porque ó, isso é um perigo. Isso o quê? Retoma o que foi falado anteriormente. Muitos acreditam que basta tomar um analgésico. Isso que foi falado anteriormente é um perigo. Ou seja, tomar um analgésico. Basta tomar um analgésico. Isso é um perigo. Letra C. Na forma verbal tem do segundo parágrafo. Resposta. Por quê? No segundo parágrafo, deveria ter o acento circunflexo para marcar a terceira pessoa do plural. Dores na coluna. Qual é o núcleo do sujeito? Dores. Dores tem vários motivos. Então, a resposta é a letra C. Letra D de dado. No uso de vários motivos em lugar de motivos vários. Claro que não. Até porque, olha só, muda o sentido. Se eu falo vários motivos, são muitos motivos. Se eu falo motivos vários, são motivos diferentes. A FGV ama fazer isso. A mudança de termo quando altera o sentido da frase. Então, anote isso aí, ó. Vários motivos significa muitos motivos, né? Aquela ideia de quantidade, porque é um pronome indefinido. Se eu falo motivos vários, é no sentido de variados. Aí eu posso pensar de diversificados, tá bom? E letra E, para fechar, no emprego, como é que é? No emprego de um especialista por especialistas. Não tem problema nenhum aí. Não tem problema nenhum. Ele diz, ó,
como é que ele diz? Só um especialista pode diagnosticar. Quando ele fala esse é porque ele está dando a ideia de indefinição, porque é um centro de reumatologia. Significa que todos lá podem te atender, certo? É indefinição. Você vai escolher o profissional que mais vai te agradar, certo? E se ele falasse especialistas, ia dar no mesmo, porque o plural sem artigo, ele também vai dar essa ideia de indefinição, porque é mais de um, certo? Então, não tem problema aí. O especialista está muito adequado, ok? Então, deixa eu ver o que falaram ali. Deixa eu ver. Top estudar. Que sensação maravilhosa de acertar todas. Agradeço essa professora maravilhosa. Eu que agradeço a sua presença. Professor Fabiano Machado, querido, professor de língua portuguesa, você que é maravilhoso, ok? Bom, eu terminei. Espero que vocês tenham acertado. Agora eu quero que vocês me digam aí se vocês acertaram tudo, ok? E respondendo algumas pessoas que já postaram aí, mas eu fiquei antenada, me perguntaram sobre promoção de curso. Eu estou com um cupom válido até o final do mês, que é o Aprenda Com, tudo junto, Aprenda Com 15, tá bom? Serve para todos os cursos do site. Me perguntaram também sobre o curso novo de redação, né? Que é o programa de treinamento em redação. Gente, olha só, existe um vídeo que eu postei no meu IGTV. Assistam a esse vídeo. A própria professora Rosane Reis está explicando como é esse treinamento. Mas eu posso garantir a vocês, da mesma forma que vocês confiam no meu trabalho, vocês podem confiar no trabalho dessa excelente professora, é minha amiga pessoal, amor de minha vida, certo? Então, assim, podem confiar de olhos fechados, que eu tenho certeza de que vocês não vão se arrepender. Então, assistam ao vídeo que eu coloquei lá no IGTV, tá bom? Érica, não tem problema, querida. Eu te dou desconto num próximo curso. A gente dá um jeito, tá bom? Deixa eu ver o que a Lara Brasil está dizendo. Professora, na questão 1, o item lá, como seria esse caráter intertextual? Eu acho que você não começou do início, né? Não começou do início da minha live, mas eu expliquei. Anota aí, Lara. Aliás, eu não sei se é Lara ou Iara. Eu nunca sei, né? Nunca sei se vocês estão escrevendo com letra maiúscula, letra minúscula, não sei. Eu acho que é Iara. Acho que é um I maiúsculo. Vamos lá, Iara. Caráter intertextual é a mesma coisa que falar em intertextualidade. O que é isso? É quando um texto faz referência a outro texto. Você observou que o texto a frase há bares que vêm para o bem. Isso faz lembrar o quê? Uma frase, né? Um ditado popular, há males que vêm para o bem. Então observe que quando você tem um texto que mantém a mesma estrutura de um outro texto, mas modifica o valor dele, modifica a mensagem, às vezes apresenta um tom jocoso, um tom de humor, de deboche ou enfim, de crítica, não importa. O nome disso é paródia. Então percebeu que é uma paródia? Há bares que vêm para o bem, que o original é há males que vêm para o bem. Isso é um caso de paródia. E paródia é um dos tipos de intertextualidade, ok? Gente, eu explico tudo sobre intertextualidade no curso de interpretação. O curso de interpretação está maravilhoso, maravilhoso. Vale a pena fazer. Ele já está terminando, faltam 2 aulas para eu terminar, mas o curso fica gravado naquele mesmo esquema de todos os cursos do meu site, né? A pessoa pode assistir as aulas quantas vezes quiser, ok? Eu vou dar um desconto especial, tá bom? Vou dar um desconto especial para o curso de interpretação. Vou criar um cupom só para esse, do curso de interpretação. E vou, assim que acabar a live, vou pedir esse cupom e vou colocar aqui no Instagram. Então não deixem de ver qual vai ser o nome do cupom
do desconto que eu vou dar pro curso de interpretação, porque é um curso que, assim, ninguém pode deixar de fazer. É maravilhoso, tá? Entre no site. Vou criar agora, Ticiane, mas eu preciso entrar no sistema do site para criar, tá? Mas eu vou divulgar aqui no Instagram, fique tranquilo, não vou dormir sem fazer isso. Entre no site, no Aprenda Com, e dê uma olhada no conteúdo programático do curso de interpretação. Ele tá maravilhoso. É o primeiro módulo. Assim que acabar, eu vou fazer o segundo módulo, que vai ficar maravilhoso, que vai ser sobre gêneros textuais, tipologia, enfim, um monte de coisa. Não, Camila, não são as mesmas aulas, tá bom? É um curso novo que eu estou dando aula ao vivo. As pessoas tiram dúvida no chat quando querem, tá bom? É um curso 100% novo. Não tô aproveitando nenhum vídeo, é 0 quilômetro, tá bom? Pode comprar que vale muito a pena. Eu vou acabar aqui. Eu tenho 3 minutos aqui com vocês. É o momento de vocês me fazerem pergunta. E eu vou criar um cupom de desconto e vou divulgar aqui no Instagram. Mas vai ser uma promoção relâmpago. Esse cupom só vai ter validade por 3 dias, tá bom? Só até o final do mês. Então hoje é dia 27, só vai ficar até, aliás, 4 dias. Só até o dia 31. Gente, eu preciso fechar. Serve, Dani, para todas as bancas. Todas. Gente, eu vou ter que desligar porque falta 1 minuto e 40 segundos, tá? Samanta, provas da FGV é mais interpretação. Interpretação, semântica, relação lógica entre as orações. Ticiane, muito obrigada, amém, tá bom? Deus abençoe você também. Que bom. Érica, eu tenho certeza de que você vai amar esse curso. Ai, gente, muito obrigada pelo carinho, tá bom? Ajudem a professora, compartilhem essa live. Eu vou deixar salvo aqui no Instagram e compartilhem essa live para poder outras pessoas conhecerem meu trabalho, tá bom? Eu vou agradecer imensamente. E podem continuar me marcando nas postagens de vocês, porque eu amo, fico super emocionada, fico toda boba e feliz, tá bom? Beijo grande, porque eu tenho 30 segundos para dar tchau para vocês, tá bom? Gratidão. Até a próxima segunda-feira com a próxima live Novos Assuntos. Beijos.